Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Portugal bate Holanda por 1-0 e conquista a primeira Liga das Nações Europeia. Brasil goleia a Jamaica por 3-0 com hat-trick de Cristiane na estreia na Copa do Mundo Feminina. Brasil bate Honduras por 7-0 no último amistoso preparatório para a Copa América no Beira-Rio. E tudo sobre a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, agora no Jornal Sport News. O preparatório da seleção brasileira para a Copa América, e diferente da partida diante do Catar, o Brasil igualmente cumpriu sua obrigação, bateu Honduras pelo placar de 7-0, Felipe Coutinho jogou muito bem, Richarlison jogou muito bem, o David Neres deu um show, o Gabriel Jesus fez 2 gols, porém, entretanto, contudo, todavia, mas, doravante, o Brasil não pode se guiar, e os torcedores brasileiros não podem se guiar pelo que foi diante de Honduras, e aí o gol do Gabriel Jesus, que a arbitragem estava em dúvida, né? Logo depois o Brasil fez 2-0, a arbitragem estava em dúvida, anulou o gol parcialmente e depois confirmou o gol muito bem confirmado. E aí o gol do Thiago Silva logo depois. O Brasil foi eletrizante durante toda a partida. Agora, quem se basear na partida diante de Honduras para criar expectativa para a Copa América vai quebrar a cara. Porque o Brasil não vai jogar isso na Copa América, não vai dar 7 nem na Bolívia. Para deixar bem claro, o Brasil jogou muito bem nessa partida, agora é uma seleção medíocre. A Honduras é uma seleção patética da América Central. Nunca vi fazendo amistoso preparatório contra Catar e Honduras. Não dá. O Brasil não fez mais que obrigação, parabéns, o Brasil jogou bem, não fez obrigação diante do Catar, está sem o Neymar e mostra que pode jogar muito bem sem o Neymar. E aí o gol do Felipe Coutinho de pênalti, né? E o Felipe Coutinho que foi o grande destaque da partida. Ele foi o melhor em campo, porque ele conseguiu dar gás pro meio de campo. O Brasil jogou muito bem. Agora, Honduras não deu um chute no gol. E aí o Felipe Coutinho colocando bola na trave em 2 lances consecutivos. O Felipe Coutinho, olha, ia ser um golaço do Felipe Coutinho, hein? A bola bateu na trave. Se o Felipe Coutinho tivesse feito esses 2 gols, e entre outros que o Brasil perdeu, com o Richarlison, que mostrou que tem capacidade, o David Neres, que foi um acerto, o Lucas Moura, que podia estar aí, mas o Tite não convocou, né, ô seu Tite? Aí o gol do Brasil, 4º gol da seleção brasileira. Honduras não deu um chute no gol, o Alisson não pegou uma bola. O Alisson, ele podia ter dormido na barra. E era esperado que isso acontecesse. E eu vou manter nessa tecla. O Brasil venceu, mas tinha que ter vencido por esse placar mesmo. Isso é um amistoso diante de Honduras, contra um pentacampeão mundial, jogando em casa. O Brasil não fez mais que obrigação. Fez obrigação, deu um show de futebol, mas calma lá, né? Brasil fez uma boa atuação, cria expectativas exageradas para a Copa América, por isso que eu tô fazendo ressalvas na minha análise. O Brasil jogou bem, melhorou diante da partida do Catar, tomando ela como um parâmetro para essa, melhorou e melhorou muito. A equipe, mesmo depois de fazer uma boa vantagem, seguiu em cima, tentando fazer o gol, queria mostrar pro torcedor serviço, tava com vontade de jogar bola, e jogaram muito bem. E aí o gol do Roberto Firmino. O Brasil teve uma engrenagem muito bem feita pelo técnico Tite, e esse time deveria jogar na Copa América, porque ganhará da Bolívia. Não ganhará de 7, mas ganhará, e tem que ganhar. O Brasil jogou muito bem, tá de parabéns. E aí o gol do Richarlison, o 7º gol do Brasil diante de Honduras. Parabéns aos envolvidos, o Brasil jogou bem. Doravante é Honduras, hein? Não criem expectativas exageradas nessa partida aí, não. Coletiva do técnico Tite falando após Brasil 7, Honduras 0 no Beira-Rio. Hoje uma assistência de cada um e eles participando muito do jogo ofensivo. Queria que você comentasse a atuação deles. Boa noite. Eu começo com as atuações deles. Como a gente tem jogadores, taticamente, 2 jogadores agudos dos lados, por vezes eles vão um pouquinho para dentro, conforme a gente desenhar. Os laterais que vêm, eles são mais passadores para acionar esses jogadores. E os 2 têm essa virtude. O Felipe tem essa virtude, o Dani tem essa virtude, para que possam fazer esse passe para esses jogadores mais avançados.
foi porque ele tem que mostrar a cara também, por um gesto de respeito. A gente fica envolvido tanto na competição e tinha momentos que eu confesso que eu não sabia o resultado, mas eu queria e cobrava desempenho. Eu cobrava a finalização, eu cobrava a construção, tu fica tão envolvido no jogo que daqui a pouco eu olhei e faltava pouco tempo e parece que tu fica sendo ostentoso e arrogante. E eu digo, não, por uma forma de respeito e de trabalho do Kleber, o nosso trabalho, eu digo, vai Kleber que eu vou ficar sentado. Não, tá tudo bem. Boa noite, Tite, Kleber, Gustavo Hoffmann, ESPN. Hoje o Brasil fez o que todo mundo espera e cobra contra um adversário que é inferior tecnicamente. Do jogo anterior e na entrevista antes desse jogo, que a gente teve um processo de trabalho na granja que a gente pôde trabalhar, mesmo os atletas chegando aos poucos, a gente pôde trabalhar aqueles ajustes que a gente queria, as ideias que a gente queria, não só dentro. Campeonato Brasileiro, 8ª rodada na Vila Belmiro. O Santos bateu o Atlético Mineiro pelo placar de 3-1. Vamos conferir os gols da partida. O Peixe saiu na frente na Vila Belmiro, jogou muito melhor, dominou a partida, colocou o goleiro Vitor para trabalhar em situações adversas. Agora, não dá para o jogador da equipe do Atlético Mineiro ficar com o braço aberto dentro da área. Isso não pode. A arbitragem marcou muito bem o pênalti e foi isso que pode ter acarretado também na derrota do Atlético, que fez a equipe perder a vice-liderança. Agora o Santos assumiu a vice-liderança. E o Eduardo Sacha em ótima fase, hein? Fazendo muitos gols. E aí o levantamento na área e bate no braço do jogador da equipe do Atlético Mineiro. Pênalti corretíssimo marcado antes do gol do Eduardo Sacha. O Santos já dominava a partida, já tinha as melhores oportunidades do jogo e mereceu fazer o gol e mereceu ganhar, assumindo a vice-liderança, que está muito bem no Campeonato Brasileiro. Jean Mota bateu o pênalti aos 50 do primeiro tempo e converteu, levando o Santos para uma segunda etapa mais tranquila, vencendo por 2-0, jogando em casa na Vila Belmiro. No segundo tempo, a história não mudou. O Santos continuou dominando a partida com a leve reação da equipe do Atlético Mineiro, que começou chutando gol, porque no primeiro tempo não houve nenhum chute perigoso contra a meta do goleiro Vanderlei. E no primeiro chute perigoso da equipe do Galo, Alejandro, aos 27 do segundo tempo, o jogo tinha perdido um pouco o ritmo, Santos não estava mais atacando tanto, e aí o Galo arrumou uma brecha e fez o seu primeiro gol na partida. Mas aos finalzinho da partida, a arbitragem marcou outra falta muito perigosa, muito bem marcada. E um golaço de muita categoria do Carlos Sanches aos 37 do segundo tempo para colocar o Santos na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Gol muito parecido com o que a Cristiane fez diante da Jamaica. Quase igual. Coletivo do técnico Jorge Sampaoli. Quem não ouviu muito bem a pergunta, o áudio estava abaixo, porque a torcida foi à porta do vestiário gritar: quarta-feira tem que ganhar, senão o pau vai quebrar, em referência à partida na Copa do Brasil. Depois de uma vitória dessa do Santos, 3-1 para cima do Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Obligar a alguien a hacer determinada cosa genera lo que pasa en cada partido. Presión, lucha, sin juego. No se puede jugar con presión. Y tampoco se puede obligar a cambiar la realidad que está establecida desde que comenzó el torneo. Nosotros tenemos un equipo extremadamente nuevo, que estamos rodando con una diferente idea. Indudablemente que si la gente no tiene paciencia, esto se termina. Hoy, mañana, pasado. Entonces buscarán otra opción en la cual alguien le dé la posibilidad de ganar como sea. No sé cómo se gana como sea. De la única una manera que le puedo intentar ganar es jugando, como se jugó hoy. Después si se gana, o como se jugó en partido en el Pacaembu, que nosotros quisimos pasar de ronda y Mineiro se encontró con el triunfo. Esta es la historia.
La historia que lamentablemente la necesidad y la ansiedad y la ridiculez atentan contra el juego. Simple. Entonces, sí, vamos a intentar ganar como sea, vendremos con revólveres y mataremos a los rivales para poder ganar, así están todos contentos. Nosotros lo único que yo puedo decirle es que Santos va a jugar con la misma dignidad que jugó en el Campeonato Brasileiro, oitava rodada no Maracanã. Fluminense 0, Flamengo também 0. Partida com destaque para os goleiros. Tanto Agenor do Fluminense, que impediu várias oportunidades claras do Flamengo, quanto o Diego Alves do Fluminense, que teve que trabalhar no segundo tempo. Mas o primeiro tempo foi totalmente dominado pela equipe do Flamengo. Eu diria que foi até uma decepção que o Flamengo não tivesse aberto uma boa vantagem. 2-3-0 pelas boas jogadas que o Gabigol fez, as que ele perdeu, as do Rodrigo Caio, as do Diego, as do Arão, as do Bruno Henrique, seus contra-ataques muito rápidos, todos paravam no Agenor, que foi fantástico para impedir uma derrota do Fluminense já no primeiro tempo. Você vendo aí, e ambos os goleiros fizeram boas defesas. O Fluminense também atacou no segundo tempo, reagiu na segunda etapa. O primeiro tempo só deu o Flamengo e no segundo tempo o Fluminense reagiu e colocou o goleiro Diego Alves para trabalhar com o João Pedro, bom jogador da equipe do Fluminense. Mas tem gente querendo colocar o João Pedro na seleção, né? Não exagerem. E aí, no segundo tempo já, Bruno Henrique e seus contra-ataques, sempre parando na mão do goleiro Agenor. E aí o João Pedro, que bateu, a bola desviou no goleiro Diego Alves e já voltou para a zaga do Flamengo. E aí, de novo, ótima chance do Gabigol. Ele que perdeu muitos gols na partida, mas o Flamengo fez uma boa atuação, na minha opinião. Não conseguiu efetivar as jogadas que fez, mas também tinha um bom goleiro, o Agenor, na meta do Fluminense. E o segundo tempo ficou um jogo melhor se ver. Ambos os goleiros fazendo belas defesas, um jogo mais disputado do que na primeira etapa, onde o Flamengo dominou totalmente e o ataque do Fluminense não fez absolutamente nada para mudar essa realidade. Você vê aí um segundo tempo muito mais disputado e defesaças dos goleiros, hein? Sem dúvida, essa oitava rodada vai ficar na história desse Campeonato Brasileiro, porque os goleiros foram destaque. O Walter no jogo Corinthians e Cruzeiro, o Agenor e o Diego Alves nesse jogo. Realmente os goleiros brilharam na oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Em Grenoble, na França, e a seleção brasileira feminina realmente deu um show, jogou muito com o hat-trick da Cristiane e conseguiu vencer a equipe da Jamaica por 3-0. E o segundo tempo foi infinitamente melhor do que a primeira etapa. O Brasil dominou totalmente a partida. Teve 19 chutes o Brasil contra 14 da Jamaica, 7 chutes do Brasil ao gol, 3 da Jamaica, 62% de posse de bola do Brasil, 38 da Jamaica, 416 passes do Brasil, 254 da Jamaica, 78% na precisão de passes do Brasil, 64 da Jamaica, 13 faltas do Brasil, 9 da Jamaica. Tivemos apenas 3 cartões amarelos, jogo muito pouco faltoso, 6 impedimentos e 13 escanteios, 10 para o Brasil, 3 para a seleção da Jamaica. E o Brasil, no início do primeiro tempo, fez pressão e depois do gol da Cristiane, né, conseguiu deixar a Jamaica jogar melhor na partida. A Jamaica estava dominando o jogo e tendo bons contra-ataques, obrigando até a goleira Bárbara a fazer excelentes defesas. Mas agora eu gostaria de destacar: o Brasil ganhou, a Bárbara fez importantes defesas, a seleção brasileira feminina jogou muito bem, principalmente no segundo tempo. O VAR foi acionado 2 vezes quando a bola ficou ali em cima da linha, mas entrou nos 2 casos, nos gols da Cristiane. Agora a Andressa, o pênalti que ela bateu no primeiro tempo foi muito ruim. A goleira Schneider da Jamaica até indicou o canto, e ela bateu no canto que a goleira indicou. E diferente do jogo de hoje, pela
manhã, onde a Austrália quer bater o pênalti, errou e foi pro rebote, nenhuma das jogadoras do Brasil que estavam perto da área foram para tentar fazer o gol no rebote. A Andressa bateu um pênalti muito mal, pavoroso o pênalti que ela bateu. E aí tivemos o segundo tempo, uma belíssima atuação do Brasil no segundo tempo. A Debinha, a Jace, a Ludmilla fizeram uma partida excepcional. E a Debinha armou um contra-ataque, ela que foi muito rápido. O Brasil foi excelente nos contra-ataques, uma seleção realmente que se destacou nos contra-ataques. E a Cristiane bateu pro gol, a bola ficou ali na linha divisória do gramado e até entrou um pouquinho e o gol foi oficializado. O Brasil fez uma atuação espetacular na segunda etapa. E aí tivemos o golaço da Cristiane de falta, que também entrou, apesar das jogadoras brasileiras terem colocado de cabeça, mesmo a bola já tendo passado a linha divisória que dá pro gol. E a falta foi muito bem batida, uma falta de quem sabe mesmo, e a Cristiane, apesar de muito individualista na partida, não tocava a bola pra ninguém, e isso é um problema que assolou grande parte das jogadoras brasileiras, não tocar a bola. Ela fez uma partida espetacular, hat-trick, inédita, artilheira da Copa do Mundo Feminina. E o Brasil, depois disso, depois dos 3 gols, ainda teve inúmeros contra-ataques, perdeu muitos gols, e se tivesse efetivado os gols que fez, os gols que perdeu, aliás, nas oportunidades que teve, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, nos contra-ataques, os gols que a Debinha perdeu, nos contra-ataques rápidos que ela fez, o gol que a Ludmilla perdeu agora no final do jogo, daria um 6-7-0 para o Brasil com facilidade. Foi um show da nossa seleção feminina, o segundo tempo foi melhor ainda, e agora o próximo desafio é diante da Austrália, e o Notícias do Esporte vai contar para vocês. Nossas meninas realmente deram orgulho pro Brasil, vencendo a Jamaica por 3-0. Copa do Mundo Feminina é no Notícias do Esporte. E aí tô mostrando uma cena que ocorreu logo no intervalo. A goleira Bárbara saindo com a Andressa, que tinha acabado de perder um pênalti. Esse pênalti que ela perdeu, me desculpe, a seleção brasileira feminina deu orgulho pra nós. Agora ela não podia ter perdido o pênalti, principalmente da maneira que ela fez. Bateu muito mal, bateu muito fraco, e ela foi no canto que a goleira indicou. Portanto, foi tudo errado a cobrança da Andressa. Poderia ter sido 4, e isso faz diferença no saldo de gols. Mas as meninas estão de parabéns. Agora eu vou mostrar essa foto. O estádio tem capacidade para 20 mil pessoas e tinha 17 mil, para você ver como estava lotado o estádio dos Alpes em Grenoble, na França. A seleção brasileira feminina e as jogadoras indo agradecer o apoio da torcida, que foi muito grande. Realmente o Brasil jogou muito bem, uma seleção muito rápida, que mostra seu poder no contra-ataque, mostra que tem capacidade, que tem técnica, estava há mais de 10 meses sem vencer e faz uma estreia tão boa na Copa do Mundo Feminina. Parabéns à seleção brasileira. O brasileiro, 8ª rodada, Cruzeiro 0, Corinthians 0. O Cruzeiro só não venceu essa partida com uma boa vantagem de goleada, uma vantagem elástica, porque o Corinthians está muito bem servido de goleiros. Quando não é o Cássio, é o Walter. Ele fez defesas espetaculares na partida, como você vai vendo, desde o primeiro tempo. O Cruzeiro jogou muito mais que o Corinthians, deteve maior posse de bola, todo o domínio da partida. O Corinthians praticamente nem chutou ao gol. Primeiro tempo do Corinthians foi pavoroso e o Cruzeiro merecia a vitória pelo que apresentou. Você está vendo aí, bom toque de bola, equipe envolvente, agora sempre parando nas mãos do goleiro Walter. E isso é muito bom para o Corinthians ter um bom goleiro. E quando não é o Cássio salvando, é o Walter. Mas é perigoso também, porque o Corinthians praticamente não atacou, teve um meio-campo nulo, marcação muito ruim. Você vê que o Cruzeiro tocou muito bem a bola, sem dificuldade nenhuma, e tentou fazer os gols. E só parou no goleiro Walter. E parece que o Corinthians não tem defesa. Não tem lateral, não tem zagueiro, ninguém marca. Porque o Cruzeiro deu vários chutes de longa distância. Não entrou na área corintiana, mas deu chute de longa distância que praticamente nem resvalavam em ninguém. A bola ia livre. Portanto, o Corinthians tem de melhorar. O Cruzeiro deteve maior posse de bola, jogou infinitamente melhor, humilhou o Corinthians no Mineirão. Agora, não venceu porque tinha um paredão em sua frente, mas que foi melhor na partida
Vocês estão vendo pelos melhores momentos. As oportunidades de gol que perdeu foram inacreditáveis, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Que foi melhor, ninguém discute. Aí a oportunidade que eu disse, o goleiro Fábio fazendo uma boa defesa. Só foi isso. Pra você ver o nível do Corinthians. Só foi isso. No segundo tempo. Não teve nenhuma oportunidade do Corinthians relevante. Nenhuma jogada bem trabalhada, criada. Porque a defesa do Cruzeiro é muito boa. Marcaram muito bem. Ficaram com a posse de bola. O Corinthians deu espaço. E o Cruzeiro conseguiu manter o domínio da partida. E não deixou o Corinthians jogar. E aí o resultado é esse. 0-0 pro Corinthians ficou bom. Porque levou um acocho, meu Deus do céu, fora de casa. Que era pra ter levado uns 5-6. Como vocês estão vendo aí. Coletivo do técnico Fábio Carille falando após o empate do Corinthians 0-0 diante do Cruzeiro no Mineirão. Pelos nossos erros de passe, né? Teve os momentos de qualidade, de rodar, porque é um time de qualidade, mas em alguns momentos, em erros simples de passe nosso, o Cruzeiro foi lá e criou escanteio, criou finalização, enfim. É algo que tem me incomodado bastante. É algo que eu vou trabalhar muito, principalmente nessa parada, porque tem me incomodado muito. Então é isso, Everaldo, essa característica que a gente está buscando no grupo. Tentei algo hoje para deixar o time mais leve, e colocando o Cleison por dentro, que nem jogou na Ponte Preta, que nem se destacou na Ponte Preta jogando por dentro. Também preciso treinar mais para fazer isso, mas pensei em ser mais rápido, em ter uma situação individual para a gente sair dessa marcação do Cruzeiro e incomodar mais a defesa do Cruzeiro. Carille, tá bom. Quero destacar também o menino que está há pouco tempo com a gente, que foi improvisado, o Bruno Mendes, né? Teve na seleção, chegou quarta e precisou e foi. E já tem um entendimento legal de posicionamento. Alguns erros são normais de acontecer para um menino que está estreando, acho que tem 19, 20 anos. Mas foi muito acima do esperado por ser a estreia dele. Carille, depois do jogo da Copa do Brasil, o Corinthians foi muito elogiado pela atuação. Você já disse que detectou aí os erros de passe, mas você acha que o seu jogo mata-mata, o time jogou numa outra intensidade e no brasileiro foi diferente? Queria que você falasse também do Walter, né? Quanto da segurança de ter um goleiro reserva como o Walter, que faz uma atuação que fez como hoje. A questão da intensidade, cada jogo é uma história. O jogo do Flamengo te propôs a isso, a gente precisava correr atrás do resultado. Já está aqui desde 2013, né? A gente conhece muito bem, de muita qualidade, treina muito todos, né? Não só os goleiros, como os jogadores de linha também, para que nesse... Nossa partida, hein? Eu tive vergonha. Meu Deus do céu. Fora Leco. Não sou torcedor de São Paulo, sou comentarista, mas fora Leco. Deu sono essa partida de São Paulo. Meu Deus do céu, foi a pior do ano. Que jogo, hein? Que jogo, muito fraco tecnicamente. Você vai ver os piores momentos da partida. Infelizmente, não é agradável falar isso, mas as equipes apresentaram um espetáculo lastimável. E a torcida está absolutamente correta, coberta de razão, quando pede a saída do Leco. Porque o São Paulo fazer a partida vergonhosa que fez na ressacada, não dá. Em uma partida muito fraca tecnicamente, em que as equipes não tiveram grandes oportunidades, como você vê, um jogo muito fraco, de toque de bola, muito sonolento. E realmente não valeu a pena o torcedor são paulino, que ficou acordado até tarde, até 11 da noite, para ver São Paulo e Avaí na ressacada, que foi uma verdadeira decepção essa partida. E o São Paulo que começou bem o Campeonato Brasileiro, e vocês vão ouvir aí a coletiva do técnico Cuca, e tem que dar explicações o Cuca, pela partida que o São Paulo fez, muito ruim, muito fraca. Você deixa de somar pontos importantes. Cuca tentando explicar o vexame do São Paulo, partida muito fraca diante do Avaí na ressacada. Então, lógico que é um sentimento amargo após o empate, né? Não era o que a gente esperava. Em alguns momentos do jogo a gente chegou a ter grande posse de bola, 70%, 80%. Teve tabelas, teve movimentação boa, mas falta finalizar mais, né? Falta finalizar. E você pode perguntar, você não trabalha a finalização? Se trabalha, mas vai muito também da característica do jogador, de você conseguir uma jogada pelo fundo, né? E eles marcaram bem
isso, de vez em quando a gente afunilou demais o jogo por dentro. Se for ver, tem 10, 12 escanteios durante o jogo. E você domina o adversário, mas infelizmente não consegue criar grandes e claras oportunidades de gol. Acho que atrás está muito bem estabilizado, é a segunda melhor defesa do campeonato, mas a gente não está conseguindo ter sucesso na frente em fazer jogadas de gol, né? Hoje era um jogo que nós precisávamos ter feito mais jogadas pelo volume de jogo que a equipe teve. Não sei se essa reação a gente pode... Volume de jogo? Pelo amor de Deus, Cuca. Você está mais decepcionado com a sequência de resultados ruins ou com o futebol apresentado nessa sequência? Você vê o jogo de hoje, eu não consigo ver assim, pô, São Paulo jogou um mau futebol. O quê? O quê? A gente usou Meu Deus do céu. Cuca, eu vi outro jogo, tá? Disposição para jogar o time mais à frente. Nós somos uma equipe que joga com um volante e um segundo volante que chega bem à frente também. Campeonato Brasileiro, 8ª rodada, e o Grêmio conseguiu finalmente sair da zona de rebaixamento. A equipe esboça a reação, realmente jogou melhor que a equipe do Fortaleza e mereceu a vitória. Venceu por 1-0, o Grêmio vai melhorando aos poucos no Campeonato Brasileiro. É claro que a campanha que faz não é a ideal, mas já está melhorando, já está progredindo, e o Fortaleza em queda livre. O gol do Pepe aos 44 da etapa complementar no finzinho da partida, fazendo a alegria dos torcedores gremistas. Grêmio fora da zona de rebaixamento, bateu o Fortaleza por 1-0 e o Grêmio dá um respiro, tá fora da zona da degola. Melhores momentos da vitória, aliás, do empate por 0-0, empate sem gols da equipe do Ceará diante do Bahia. Veja aí, empate por 0-0 e os melhores momentos da partida. E o cruzamento na área afasta a defesa da equipe do Bahia. Ceará tendo as melhores oportunidades, goleiro do Bahia muito firme. Ceará muito bem na bola parada. Teve as melhores chances da partida do Ceará. E dentro de casa, no Castelão, o Ceará é muito forte, vale destacar, né? Aí a chance do Bahia... E quase, hein? Bahia começou a pressionar ainda no primeiro tempo. No finalzinho da etapa inicial, teve algumas oportunidades, bola na trave, mas o goleiro do Ceará muito seguro. E aí no segundo tempo, hein? Bahia tendo alguns contra-ataques, melhorou muito no segundo tempo. Dos 25 aos 45, o Bahia já tinha melhorado, criado algumas oportunidades a mais. E no segundo tempo, aí sim, teve uma melhora significativa na partida. Foi um bom jogo, clássico nordestino, mas as duas equipes empataram por 0-0. O resultado não foi bom para ninguém. Ceará jogando em casa, teve condições e oportunidades no primeiro tempo para conseguir um resultado distinto do que teve no Castelão, diante do Bahia, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Allianz Parque, Palmeiras mantém liderança do Campeonato Brasileiro. Bateu o Atlético Paranaense pelo placar de 1-0, mais uma partida muito bem jogada pela equipe do Palmeiras, apresentando um bom futebol. Impressionante como o Palmeiras vai mantendo a regularidade nesse Campeonato Brasileiro. E aí o lance do pênalti, o árbitro não teve dúvidas, apontou para a marca da cal, e o camisa 23 do Palmeiras, Rafael Veiga, aos 34 do segundo tempo, marcou o primeiro e único gol da partida. No Allianz Parque, Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0. Impressionante como o Felipão mantém a regularidade nessa equipe do Palmeiras. Muito boa equipe, mostra que vai brigar pelo título, está se mantendo na liderança há várias rodadas. Na verdade, desde o início do campeonato, tá de parabéns o Palmeiras, mas uma boa partida contra um adversário complicado, porque apesar de tudo, o Atlético Paranaense é uma boa equipe, mostra que tem qualidade. O Palmeiras conseguiu vencer com um gol de Rafael Veiga, com um pênalti muito bem marcado pela arbitragem, e mais um jogo excelente do Palmeiras, que mostra a qualidade do elenco, a versatilidade do elenco, que ganha do Atlético Paranaense.
o Atlético Paranaense, que foi muito bem nessa partida, que tá de parabéns também. O Furacão, que tá fazendo um belíssimo Campeonato Brasileiro. Agora, o Palmeiras também não fez mais que a sua obrigação. Não vamos subir muito o tom para a equipe dirigida pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Jogando em casa, no Allianz Parque, tinha total obrigação de vencer a partida. Não fez mais que obrigação, mas uma partida invicta, tá de parabéns, mostra que tem técnica, mostra que tem qualidade para liderar o Campeonato Brasileiro, jogando muito bem como jogou no Allianz Parque diante da equipe do Atlético Paranaense. Felipe, queria que você falasse especialmente do primeiro tempo do jogo, claro, fazer a análise completa, mas eu tive a impressão que o Atlético Paranaense foi um time... Coletiva do técnico Luiz Felipe Scolari falando após Palmeiras 1, Atlético Paranaense 0 no Allianz Parque. Tempo para o Palmeiras criar muito mais chances na etapa final e chegar à vitória. Acho que nós melhoramos. Nós melhoramos, só isso. O Atlético tem um jeito interessante de jogar, muita qualidade. Nós não nos adaptamos em algumas situações, mas no segundo tempo melhoramos. Acho que conseguimos equilibrar e sermos melhor no segundo tempo. Mas a gente tem que respeitar o Atlético. A gente sabe que o Atlético tem bons jogadores, além de bons jogadores, boa qualidade no trabalho com a bola, um sistema muito bem organizado. E vencê-los para nós é uma satisfação muito grande, porque este time do Atlético vai incomodar muito, principalmente na sua casa. Então, 3 pontos mais, hoje temos 22, acho que dentro daquilo que queríamos está muito bom. Aqui. No primeiro tempo o jogo teve muitas faltas, no segundo também o jogo foi a partida com o maior número de faltas. Queria que você falasse sobre isso e sobre a entrada do Moisés no segundo tempo, qual era o objetivo? O objetivo era que o Bruno estava mal dentro de campo no sentido físico, vomitou, teve alguns problemas e então a substituição foi normal. Sobre as faltas, é um assunto que o juiz é que tem que explicar para vocês. Eu não vou explicar nada disso aí. Às vezes umas faltas a gente faz, outras não. Quem tem que explicar isso aí é a arbitragem. Filipão, Do ideal? Tá, mas a equipe dirigida por Vanderlei Luxemburgo está melhorando. Em São Januário, na sexta-feira, o Vasco bateu o Internacional por 2-1. É a primeira vitória da equipe do Vasco no Campeonato Brasileiro. E olha que já estamos na 8ª rodada, hein? Veja como a equipe ia mal, ainda vai mal, mas já está melhorando. É um primeiro passo. Andrei, aos 43 do primeiro tempo, abriu o placar para o Vasco. Mesmo jogando fora de casa, o Internacional realmente foi uma vergonha. Perdeu pro Vasco, o Vasco que estava lá embaixo, ainda está lá embaixo, aliás, na tabela do Campeonato Brasileiro. O Internacional merece um troféu, porque, poxa vida, o Vasco tinha perdido todas ou empatado no Campeonato Brasileiro. O Internacional, que tem um bom time, um bom ataque, uma boa defesa, um bom goleiro, um bom técnico, uma boa torcida, passou esse vexame. Porque é um vexame para uma equipe que está brigando nas primeiras posições. O Vasco ampliou na segunda etapa. Torcida do Vasco feliz. Luxemburgo já estava com a corda no pescoço. Luxemburgo em falta muito bem batida. Golaço. Que acendo a bola bateu na trave, de cabeça no rebote. A equipe do Vasco fez 2-0. E aí o gol do Inter, o Luxemburgo já estava com a corda no pescoço. Ainda está, mas está melhorando a equipe do Vasco. É a primeira vitória sob o comando dele no Campeonato Brasileiro. E aí o gol do Inter, para diminuir a vergonha em São Januário, Emerson Santos, aos 10 do segundo tempo, fez o gol de honra do Inter na partida. Campeonato Brasileiro, 8ª rodada, CSA 1, Botafogo 2, Botafogo venceu o CSA de virada no Campeonato Brasileiro. Vamos ver os gols da partida. Levantamento na área, toque de cabeça e o gol do Carlinhos aos 16 minutos da etapa complementar. Carlinhos abriu o placar para o CSA na partida. Belo levantamento de quem realmente tem categoria, jogador do CSA. Foi muito bem, mas o CSA não conseguiu segurar a vantagem. Levantamento, toque de cabeça e o Cícero empatou o jogo
para a equipe do Botafogo. Que categoria, hein? E no final da partida, levantamento da área, toque de cabeça, a bola passa, entrou na pequena área, goleiro defendeu, cruzou, voltou, bateu, o gol do Alex Santana! Nos acréscimos, 48 minutos da etapa complementar, o Botafogo vira para cima do CSA no Campeonato Brasileiro.